pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast, Salescast, nesse estúdio perfeito, maravilhoso, no Buzine, onde a gente está agora com essa estrutura maravilhosa, microfone, áudio de qualidade, na identidade visual, minha gente, porque vocês merecem. E quero também me apresentar para quem está chegando agora no nosso bonde, né? Sou Hilary Salles, CEO, né? Temos a equipe Salles aqui junto comigo e estou trazendo, né, para muitas pessoas algo novo, uma visão diferenciada, para encorajar você que é empreendedora, que é profissional, que quer se destravar no digital, precisa desse empurrãozinho. Esse podcast é para você. Fique por aqui, cole nesse bonde, que vai ser sucesso. E quero que vocês saibam também que o objetivo, além de destravar você, é que você tenha um negócio lucrativo, né? Que é importante, todo negócio precisa de ser lucrativo, mas inteligente, para que você seja também estratégica, né? Ó, aqui, ó, o cavalinho do jogo de xadrez, estratégica nos passos que você dá no seu negócio, para você ter um negócio mais leve, um negócio tranquilo, que não te sobrecarregue, você não fique sufocada no operacional do seu negócio, porque é importante que o seu negócio ele tenha a sua cara e que você viva a vida nos seus termos, né? Que você seja mais livre. E o primeiro bloqueio que toda CEO tem para vir para o digital é medo de aparecer. Sou tímida, Hilary. Eu tenho muita vergonha de aparecer. Por isso, eu trouxe uma convidada muito especial que vai ajudar a gente nesse processo. Vou contar um pouquinho da história dela, vou perguntar a ela um pouquinho, né, de como ela começou, para que você venha se desbloquear de uma vez, se destravar, aumentar o seu poder pessoal, né, o seu desenvolvimento, a autoestima empreendedora, para que você alcance novos ramos para o seu negócio, porque para o seu negócio ser lucrativo e inteligente e você poder acelerar, como eu acelerei, 5 anos em um, você precisa estar no digital. E ela é expert nisso, né? Nós somos aqui de Sergipe, Aracaju, você que está do Brasil, todo nos assistindo aí no YouTube. Não se esqueça de seguir, compartilhar, ativar as notificações, né? Tá tudo certo aí. Porque vocês precisam conhecer ela. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês agora. Eu quero que vocês conheçam um pouco de Carla Calazans, a nossa influenciadora digital com ênfase em desenvolvimento pessoal. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Hilary. Para mim é uma honra estar aqui com você no seu primeiro podcast. E, como você falou, muitas pessoas são muito comunicativas, mas quando elas querem e pensam em ir para o digital, elas acham que elas não conseguem, elas se acham tímidas. E por que eu estou falando isso? Porque eu já estive desse lado. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas há 5 anos atrás eu tinha pavor de câmera, de foto, do que tivesse na minha frente digital. E foi necessário, eu sempre falo que Deus ele tem um propósito em tudo. Foi necessário eu encontrar uma pessoa que já tinha experiência no digital, que inclusive é meu amigo, Léo Sergipano, e ele começou a observar em mim e falar. Ele disse: você é muito comunicativa, você é engraçada, você é autêntica. E eu fazia com ele o trabalho de assessoria na área dele. Eu nunca quis ir para frente de câmera, eu sempre fiz bastidores. E aí ele começou a me filmar sem eu querer. E aí quando ele me filmava, eu dizia: apague, eu não gostei não. Aí ele apagou a primeira vez. Da segunda ele já disse: não, você vai ter que se acostumar. Da terceira, ele disse: não apago mais. Foi mesmo? Era. E como a gente trabalhava juntos, então a gente sempre estava perto, então toda hora, todo instante ele me filmava. E aí com o tempo, eu parei e pensei, eu disse: bom, eu já estou aí nas redes sociais, tanto no YouTube, no Instagram, era mais na época no YouTube e Instagram, com uma pessoa que tem já tantos mil seguidores, tem um monte de gente me vendo. Eu disse: vamos tentar. Gente, eu entendo vocês, é um tabu. Você pegar o celular, colocar na sua frente para gravar, parece que tem 1 milhão de pessoas te assistindo e te julgando. A primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Às vezes a gente pensa logo nos parentes, no vizinho, né? E parece que estão sempre julgando a gente. Sempre julgando. E para fazer story, eu só conseguia fazer tipo em um lugar fechado.
Tem uma história meu que até quando eu dei um workshop recentemente, eu até salvei ele para mostrar que eu fiz segurando e era assim, tipo, bem no meu rosto mesmo. Como era? Mostra aqui pra Era ela. assim, ó. Tipo, parecia que eu ia entrar dentro do celular, porque, tipo, eu não queria mostrar nada além, eu toda travada. Então, aquilo para mim realmente foi um desafio gigante. Mas eu postei e, tipo, toda hora eu ficava na minha mente martelando, eu vou apagar, eu vou apagar, eu vou apagar. Algumas vezes eu apaguei, outras eu deixava e sumia. Mas hoje eu paro e penso, imagine se eu tivesse apagado todos e não tivesse continuado. Hoje eu trabalho com grandes marcas, tanto de Sergipe como nacional. E eu olho assim, eu disse, meu Deus, obrigada, Jesus. Porque o Senhor tinha um propósito maior na minha vida. Porque pela nossa vontade, a gente não quer. Com certeza. Não vai. E aí, depois de um tempo, eu fui me familiarizando com o celular. E eu descobri que, na realidade, eu só estava com medo. Só isso. E eu precisava enfrentar esse medo. Uma coisa que era bem simples, que eu vi as pessoas que já estavam no ramo há muito tempo, quando elas pegaram o celular, elas pegavam com a maior facilidade, elas faziam isso aqui, ó. Como? Para tirar uma selfie. Uau! Eu não conseguia. Ó, movimentar Com isso o dedo, aqui, ó. menina. Eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia, gente. E isso, para mim, era desafiador. Por isso que, às vezes, eu encontro pessoas hoje que me falam e eu entendo sobre isso, porque eu já passei. Então, eu só conseguia fazer assim, ou com duas mãos, ou segurava. Até para segurar assim, meu braço cansava. Por quê? Porque eu não tinha prática, eu não tinha constância. Mas, nesse período, eu também coloquei na minha cabeça que eu disse, não. Se as pessoas conseguem, eu consigo. Eu não sou diferente. Então, eu só preciso treinar. Exato, uma habilidade treinável. Treinável. E eu fui fazendo, e eu fui gostando. Eu fui descobrindo que aquela Carla dos bastidores poderia alcançar muito mais pessoas através das redes sociais. Mas eu não falo em relação a trabalho, porque no início eu não comecei focada em trabalho. Eu comecei apenas em ser eu mesma e eu dava dose de ânimo. Eu sempre falei sobre motivação, dose de ânimo, de Deus. Vem muito do seu perfil de desenvolvimento pessoal. Isso. Né? De desenvolver pessoas, fazer elas crescerem. Até lá atrás mesmo, eu já fazia isso sem ter essa noção. E filmava quando eu estava com meus amigos. E aí eu coloquei nos meus stories algo que eu sempre fazia, que foi até eu e uma amiga minha conversando, que é a dose de ânimo. Porque a dose de ânimo é uma palavra que eu dou ali de Deus. Não estou falando de religião, mas estou falando em algo que eu acredito, que eu vivo e que eu levo para a minha vida toda, que é Deus. Então eu comecei a falar. Só que aí depois do tempo eu disse, isso não está influenciando ninguém. Por quê? Porque eu comecei a fazer e as pessoas não correspondiam. Tipo, as pessoas não curtiam, as pessoas não comentavam. Eu digo, isso não está fazendo efeito, não. Parei 3 dias. Foi uma loucura. Foi? E aí o pessoal as pessoas diziam, pedindo. cadê a dose de ânimo? Eu preciso. Não deixe. Isso e aquilo. E na época eu fiz até uma caixinha de pergunta perguntando e as pessoas falaram que queria realmente sempre que eu estivesse ali falando sobre a dose de ânimo. E o engraçado é que a dose de ânimo, antes de eu falar nas minhas redes sociais, serve muito mais para mim. Sim, na verdade, né, é uma forma da gente também se encorajar. É um recado próprio. É um recado próprio. Me identifico até porque eu passei muito por isso, né? Logo quando eu comecei, eu pensei, caramba, eu quero deixar um recado para mim mesma, para minha eu do futuro. E às vezes quando a gente volta naqueles arquivados, a gente vê que quando Exato. a gente planta para o outro, a gente também colhe, né? Exatamente isso. E aí eu entendi que eu digo, se o Senhor derrama algo sobre mim, então eu vou continuar derramando sobre as pessoas. Porque antes mesmo de ir para as redes sociais, eu sempre falei assim, Senhor, que tudo em mim seja o seu instrumento para mudar a vida de alguém. Eu não me permito passar pela vida de alguém sem a pessoa não sentir algo diferente. E aí eu encontrei as redes sociais. Eu disse, é isso, bingo. E aí, com o tempo, o meu jeito autêntico de ser foi tomando uma proporção que eu nem imaginava. Sim, e hoje? Veio vindo os resultados. Mas também tem uma coisa. Eu tinha muito medo de ser julgada. Eu não me achava interessante. Eu achava que, tipo, a minha história não valia a pena. Quem é que ia estar ali querendo ouvir, digamos que balela, besteira? Sim, eu entendo. A gente... Só que aí, uma vez eu estava orando e eu falando a Deus, eu disse, Deus, minha vida é tão
tipo, insignificante. Eu agradeço ao Senhor por tudo, mas eu não vejo sentido. E foi quando ele falou, ele fez, qualquer coisa sua serve de um poder muito grande para a pessoa ela se inspirar. Sim. E aí eu disse, entendi agora. Então foi quando eu comecei a me soltar também nas redes sociais. Porque até o fato de eu pegar uma bala no meu Instagram, ir lá para o meu story e falar dessa bala, provar essa bala, alguma pessoa vai se conectar. O fato de eu ser, todo mundo sabe que a minha marca registrada é café sem açúcar. Eu criei praticamente uma comunidade. Mas lá atrás eu imaginava assim, que besteira, postar que eu tomo café sem açúcar. Eu entendo. E aí com o tempo eu percebi que as pessoas elas não querem comprar o seu produto. As pessoas elas querem saber qual foi a transformação que esse produto causou em você. É sobre experiência. Então eu trouxe isso para a minha vida e comecei a transbordar nas propostas que eu recebia de trabalho como influenciadora. E deu certo. Carla, mas você falar isso só para influenciadora? Não. Porque você tem que entender que você pode ter a sua empresa física, mas acima de tudo você tem que entender que você, como pessoa, é a sua própria empresa. Perfeito. E, assim, é bem interessante a gente levar isso em conta, aquilo que você falou, né, de ser influenciadora. Sim. Porque você foi uma das pessoas que chegou para mim, você já é influenciadora, né? E algumas pessoas, elas também têm até um pouco dessa dúvida do que... Falando desse tema, né, do que é ser influenciador. E como você falou, influenciador é como o seu estilo de vida. A partir do momento que você está compartilhando com a pessoa, né, você já está influenciando de alguma forma. Exato. A diferença é que existe também a questão da profissão, quem faz isso de forma também profissional, como é o seu caso, né? Então, sim, as marcas elas entram em contato com você para... né, ver se dá aquele match, se você acha interessante, se aquela marca faz sentido para você. E é isso algo que eu admiro profundamente em profissionais. E quando te conheci, chamou muito minha atenção, porque eu acredito em negócios verdadeiros, em negócios sinceros. E é uma coisa que eu carrego comigo desde do princípio. Você falou uma coisa sobre que eu conversei com você, não só com você, eu também dou mentoria, eu falei isso para o pessoal que eu dou a mentoria, meus alunos, que... é sobre o seu estilo de vida. Carla, eu não sou influenciador. Como assim? Qual o sentido da palavra influenciar? Não tem lá dizendo assim, profissional ou não. Influenciar quer dizer o quê? Você vai estar influenciando a pessoa. Seja pro bom ou seja pro mal. Eu escolhi ir pro bem. E aí, o que acontece? Tudo na nossa vida a gente influencia, porque alguém no mundo vai se conectar. Com certeza. Você vai atrair aquilo que você é, então você já vai estar influenciando alguém. E o lado profissional é a partir do momento que você é autêntico, que você é verdadeiro, que você está influenciando, por exemplo, você está ali, aparecendo, você está sendo vista. Vai vir os encontros das marcas, das empresas, vai vir e vão dar match com você. É algo muito poderoso. E natural, né? E natural. E principalmente pelo fato que eu, desde o início, eu sempre vi um tabu muito grande que as pessoas falavam assim, é difícil ser blogueira, é difícil ser influenciador. E eu trouxe esse tabu para mim. Eu disse assim, eu internalizei isso dentro de mim e eu disse, meu Deus. Só que hoje eu percebo que não tem tabu, não é difícil. É só você ser você mesmo. A diferença é que muitas vezes a gente quer começar e a gente quer olhar para o lado, quer se comparar. Não. Quando eu entendi que eu precisava me aceitar, me encontrar, me entender, saber quem eu sou verdadeiramente, com meus princípios, com os meus valores, o que eu gosto, o que eu não gosto, ficou tudo muito mais fácil. Perfeito. E hoje eu quero, assim, né, colocar uma chama no coração dessas empreendedoras que estão agora com a oportunidade de ver um pouquinho da sua história, dos seus momentos, dos seus insights e trazer um pouquinho para ela. Vamos tentar montar aqui um passo a passo, porque o nosso podcast ele tem um DNA, minha gente. Um DNA de educação, né? Nós falamos um pouco de educação para negócios com um entretenimento light, ou seja, a gente quer trazer, sim, um bate-papo, ser algo leve, ser algo suave, mas que de alguma coisa daqui você tire de um ponto de vista educacional para o seu negócio, porque é um propósito muito forte nosso,
né, de trazer esse DNA para vocês. E aí, se a gente tivesse que montar, na sua opinião, vamos lá, um passo a passo, porque juntos nós somos mais fortes, é algo que a gente acredita muito, a equipe Sales tem esse DNA, que em equipe, minha gente, nós vamos muito mais longe. Sozinhos, nós vamos mais rápido. Mas juntos nós vamos mais longe. Então, acreditamos que quando a gente junta as ideias, a gente consegue chegar em um lugar muito melhor. Cada um de nós somos complementares. Cada um tem uma visão, teve uma experiência de vida que vai contribuir com o outro. Quando a gente dá essa abertura, né, de não se achar suficiente. Porque eu sei da minha competência, mas isso não anula que o outro também tem a competência dele. E que se ambos trabalham juntos, mais fortes, mais, né, expansivos, seremos. E aí nós desejamos assim pensar em um passo a passo. Se a gente tivesse hoje que criar um passo a passo para essa CEO, para essa empreendedora, para a gente botar a lenha na fogueira, porque, gente, olha, uma lenha sozinha, ela vai apagar. Uma hora ou outra, aquela vida solitária ali, aquela brasa, ela vai se esfriar. Sim. Mas quando você junta, a gente faz um fogo imenso aqui, a gente vai conseguir um aquecendo a outra. Quando uma desanimar, como a Bíblia diz, quando um ficar fraco, o outro vem e acolhe. Quando o outro está... E aí eu quero trazer junto com você. Vamos construir um pouquinho, passo a passo, para essa mulher que quer hoje gravar o primeiro story. Porque, assim, as minhas promessas nos programas, nas mentorias, nos cursos, sempre são assim. Do 0 ao primeiro story. O primeiro evento que eu fiz, até trouxe aqui um bottom, porque isso faz parte da nossa comunidade, né, do meu público-alvo, que, como você falou, cada um tem uma comunidade. É uma tribo. Uma tribo, cada pessoa, cada profissional. E é o fato de você estar se posicionando, você vai mostrar com quem você é, as pessoas vão se conectar, né? Vocês vão montar uma comunidade em torno daquele assunto, daquela lifestyle. Isso é muito forte. Eu falei do café, mas, por exemplo, gente, todo mundo que me conhece há muito tempo sabe que eu nunca fui comer salada como uma refeição. E minha nutricionista sempre falava, minha doutora sempre falava que é uma delícia, não sei o quê, e eu nunca quis. Aí minha doutora disse, vamos provar. Eu amei. Eu amei tanto que eu sempre ia comer a salada no Subway. E eu fui contratada pelo Subway para fazer uma campanha. Eu gerei uma comunidade que muita gente não sabia que lá tinha salada no Subway Shopping Rio Mar. E eu gerei uma comunidade das pessoas que iam lá. As pessoas respondiam vários stories meus. Sério? E viraram clientes de salada. Recentemente também descobri outra salada, que é da Casa Alemã, que sou apaixonada também. E muita gente não sabia. Então, eu gerei outra comunidade para aquele lugar. Então, assim, tudo que você é, com a sua constância, com determinado tempo, vai atrair pessoas. Exato. Então, você tem que ter essa consciência. Perfeito. E que tem a ver com você, né? E aí, pronto, esse aqui foi o símbolo da nossa comunidade. A gente ama ter botõezinhos. Então, como faz sentido para a minha comunidade, foi algo que eu fiz no primeiro evento, que foi do 0 ao primeiro story. E algo que foi bem relevante foi as promessas, que hoje em dia as pessoas elas não levam em conta as promessas que elas andam indo e acabam caindo em promessas fáceis, de enriquecimento rápido, né? Não preste atenção. Mas com a gente não, a gente aqui prefiro prometer menos e entregar mais do que eu prometer mais e entregar menos. Faz parte do DNA, está no código, na essência da equipe Sales e minha e de Yuri também, que a gente tenha um over delivery, que a gente sempre faça um pouco a mais, né? Surpreenda o cliente, deixe ele encantado com aquele universo. A realidade hoje é que o mundo, a maioria, mas graças a Deus existem as pessoas raras, estão buscando ser interesseiros, não interessantes. É uma frase que eu ouvi acho que uns 3 anos atrás, eu levo para a minha vida. E eu sempre coloquei isso dentro da minha cabeça e do meu coração, seja interessante. Quando você é interessante, você, antes de qualquer coisa, você vai agregar valor. Perfeito. Quando você é interesseiro, você só vai querer tirar vantagem, né? Vantagem. Então, no mundo de hoje, eu aconselho a todos vocês serem interessados, interessantes. Seja interessado pela vida do outro, pelaquela empresa. Mergulhe pela sua empresa. O network, eu costumo falar assim, vamos fazer network. Gente, mas network não é só interesse, não. Eu acho tão feio, vou ser bem sincero aqui, eu acho tão feio. Você, quando vai para qualquer lugar, você mal conhece a pessoa, você já diz assim, olha, meu produto, você quer empurrar o produto de goela abaixo na pessoa. Você conecta com a pessoa, conheça a história. Nós precisamos hoje saber das histórias.
É o que eu levo dentro da minha vida, tanto pessoal como nas redes sociais, histórias. Perfeito. Por quê? Como? Então, é algo assim que realmente muda muita coisa na nossa vida. E é algo essencial, porque há muita gente, ela quer ser interessada, né? Tá interessado, ter algum benefício, mas não gera nenhum valor. Exato. Eu gosto de me conectar com pessoas que, como você, como foi que a gente se conheceu? Foi basicamente assim. Forma genuína. Genuína, natural, sincera. E isso forma laços mais fortes, né? E aí você já foi gerando valor para a marca. Eu até lhe elogiei. Eu disse, menina, sim, você, antes de... vou mandar meu Media Kit, que é top, maravilhoso, com grandes marcas. Mas você disse assim, eu quero gerar valor. Você começou a entregar, a mostrar, dar uma demonstração, um gostinho do que é, sabe? Antes de você dizer assim, me contrate. Você... E outra, mas eu estou fazendo algo que não vai ter retorno. Calma. Você está mostrando o seu valor. Pode não ter retorno ali, mas pode vir outro retorno maior. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu entregar um valor, porque eu gosto. Eu nunca faço algo que eu não gosto. Se eu não gostar daquela coisa, eu jamais vou fazer algo de valor dentro das minhas redes sociais. Até, muita gente, na época, antigamente, falava bem assim, porque você é metida, você não trabalha com todas as empresas, você não trabalha com qualquer loja. Gente, não é por isso. É porque o meu princípio e o meu valor vai muito mais além. É como eu recebi semana passada. Foi? Uma menina lá do shopping me indicou, do Shopping Rio Mar. Eu só vivo lá, né? O povo disse que... Sua segunda casa, a minha segunda casa. Até meu amigo perguntou, amiga, já fechou? O Shopping Rio Mar já fechou o contrato com você? Aqui está nos bastidores, já profetizei. E aí, ela chegou pra mim, ela disse assim, Carla, você faz divulgação em loja de centro? Porque as pessoas me veem muito no shopping. Aí ela me perguntou assim, diretamente. Sim. Eu disse, por quê? Ela disse, não, porque a gente só vê que você realmente já divulga grandes marcas. Você sempre está no shopping, tá no auge. Eu disse, não tenho problema nenhum de divulgar loja no centro. Mas depende de qual é a loja. Sim, de perfeito, qual produto. Eu concordo. Porque, por exemplo, é posicionamento. Por exemplo, vou ser bem sincera, eu não gosto do estilo de roupa hippie. Gente, não é preconceito, é questão de gosto. Deixa eu deixar aqui bem claro. Porque as pessoas pegam qualquer palavra da gente, né, e transformam do jeito que quer. Então, assim, por exemplo, eu não gosto de roupa de hippie. Você vai ser contratada para divulgar. Não vai dar certo. As pessoas não vão ver verdade, né? Eu não vou transparecer verdade. Mas dá para enganar. Uma hora cai a casa. Com energia certeza. não mente. E eu sou muito autêntica. Exatamente. Não faz parte do meu estilo. Então, eu não estou preocupada em ganhar o dinheiro. Eu estou preocupada em somar e multiplicar com algo que eu goste e que vai com meus princípios e valores naquela empresa. Concordo plenamente. É isso que a gente faz também, sabe? Aqui na equipe Salles, quando eu estou agora me posicionando como mentora, dando ênfase mais nos processos de mentoria e ensino, porque eu acho inteligente para um negócio que quer crescer de forma exponencial, escalável. Ele está também no digital, né? Porque enquanto eu estava só como social media, né? Por assim dizer, só no operacional, uma hora a agenda enche e você se sobrecarrega e fica ansiosa. Então, eu quis trazer. Então, o Yuri está mais como CEO da equipe Salles e eu como CEO, né, da minha marca pessoal, como mentora. E eu vejo que, mesmo quando eu estava como CEO da equipe Salles, eu dizia bem assim, tem contratos, tem marcas que eu não vou gerenciar, porque não faz sentido para a minha marca pessoal. Porque a minha comunidade me conhece, sabe que quando eu abro a câmera, eu sou a mesma pessoa com ela ligada e com ela desligada. Exato. E se eu aceitar um trabalho que não condiz com a minha personalidade, isso vai ser ruim, eu não vou conseguir entregar a mesma coisa, né? Por exemplo, um dos contratos mais relevantes, assim, tamanho de valor que é ofertado no mercado, por exemplo, é para o ramo político, mas a gente não tem essa expertise para um ramo político, então a gente não vai divulgar nem aceitar marcas no ramo político, por mais que sejam os contratos que têm maior valor, né? Mas só que não condiz, não bate. Então, as pessoas que conhecem a gente já sabem, não, esse não é o perfil de Hilary, né? E as pessoas têm que ter maturidade para entender que porque é preconceito. Porque... Não, gente, é questão de gosto. Simples assim. Como eu também não gosto, por exemplo, de dobradinha, de buchada, e tá tudo bem. A outra pessoa pode gostar e tá tudo bem. Eu vou respeitar, vou entender, vou amar. E, tipo assim, as pessoas se conectarem não significam que elas concordam em tudo. Porque, por exemplo, eu amo você, você me ama, e a gente não concorda em tudo, nem com nossa mãe, nem com nosso marido, nem com nosso pai. Olha, eu tenho um amigo, meu amigo Léo Sergipano, que é humorista. Nós somos amigos há fazer 6 anos. Vocês já brigaram? Nunca. Vocês já discordaram? Várias vezes. Mas o respeito
de um pelo outro é tão grande. Encontrei ele até no shopping ontem. Foi. É tão grande que eu fico impressionado. Eu disse, meu Deus, você tá vendo como amizades verdadeiras existem? E a gente sempre trabalhou juntos, tipo assim, o que é que você acha? Eu digo, olha, não acho legal. Ele disse, não, mas eu acho. Eu digo, então a gente tem que entrar aqui no consenso. Então vai pela sua opinião agora. Outra vez sou eu. Então, assim, a gente é muito de sentir. E tem que ser assim, porque as coisas funcionam. Talvez você ache que não está dando resultado, que não está acontecendo, mas você que não está vendo, porque você está plantando a semente, Deus está abençoando e Ele vai te dar a colheita. Quando eu entendi uma coisa também que é muito forte, antigamente eu queria pegar, mesmo eu sabendo os meus princípios e valores... A gente amadureceu, né? Você amadureceu. Eu amadureci. Mesmo eu sabendo meus princípios e valores, o que eu queria, tinha empresas que eu queria pegar. Eu queria dar sim. Mesmo, às vezes, a empresa não me valorizando tanto, não me honrando tanto, mas eu dizia, não, mas eu preciso pegar, porque eu preciso ter várias empresas para que eu pudesse crescer. Mentira. Gente, eu descobri que isso é uma grande mentira na minha própria pele. E eu sempre pedi muito a Deus pessoas. Eu digo, Deus, me dê pessoas para que eu possa aprender e melhorar cada área da minha vida. Ah, Carla, mas hoje você é uma pessoa que você já é reconhecida, você já, digamos que é bem-sucedida. Gente, mas quando eu comecei, as redes sociais servem para uma coisa poderosa. Você pode aprender com ela. Aí, o que é que você está fazendo? Porque antigamente, nas lives, sabe o que eu fazia? Eu assistia a live de GeoJ às 5 horas da manhã. Eu assistia a live de Paulo Vieira. Eu assistia a live de Caio Carneiro. Eu fui buscando pessoas que já tinham chegado onde eu quero chegar. Perfeito, lógico que eu não vou ser igual a eles. Mas eu digo, eu vou aprender alguma coisa do que eles estão ensinando aqui e vai transformar. E foi transformando. E com o tempo, Deus foi colocando pessoas físicas presentes na minha vida, que foi me dando insights, foi me ensinando, foi me modelando para que eu pudesse melhorar. E hoje eu entendo muito isso, que quando você dá mais não, aí, escutem isso. Grave essa frase, que essa frase aí é de milhões. Quanto mais não você dá, mais você está se posicionando e mais você vai crescer. Com certeza. E até dentro do que você estava falando antes, né? Até anotei aqui para poder estar trazendo, né? Na questão da parceria, de encontrar bons parceiros para que esse sistema ele dê certo. Então, a gente sempre buscou ter parceiros. Foi algo que eu e Yuri, né? Meu sócio e marido maravilhoso, um beijo. Amor, te amo. O solteiro não tem a menos de paz, né? Mas Deus abençoe. Não, mas eu digo assim, né? Que a gente estabeleceu, quando a gente quis crescer, fazer uma empresa, né? Algumas regras para nós mesmos cumprirmos, né? Então, até nessa questão de parcerias e de ter parceiros, né, nós pensamos muito nisso, porque para fazer dar certo, temos que ter parceiros em qualquer pessoa que a gente vá. Tudo. Tem que dar um match perfeito. É como um namoro, como eu disse a você naquele outro dia, né? É como um namoro. Você tem que ir conhecendo a pessoa, a personalidade dela, os valores dela, ver se encaixa, para você saber, quero ser liderado por ela, né? Por exemplo, nunca faço pressão, né, dentro do meu Instagram para as mentoradas, para as meninas dizendo assim, venha mulher, feche morrendo, se acabando. Não. Eu quero que você primeiro me experimente, assista meus podcasts, veja meus conteúdos, veja se faz sentido, até porque, como eu coloquei no Instagram essa semana, quem não se posiciona, o outro vai lá e te posiciona. Então, eu quero muito que... Tinha que ter o barulho das palminhas, gente, agora. Minha filha, a equipe é fantástica, a gente tá aqui. Né? Quem não se posiciona, o mercado vem e posiciona. Isso é em tudo, em namoro, em relacionamento. Se você chegar para num relacionamento e você não se posicionar, olha, meu limite é até aqui. Né? Tipo, deixar claro algumas coisas, olha, eu sou assim, mas também não é julgando o outro, porque também acontece de eu ver no mercado sergipano, às vezes a pessoa passou por uma experiência negativa com um profissional e julga que todos vai ser. E não é assim. A mesma coisa na vida pessoal, né? Às vezes a pessoa teve um relacionamento que não foi tão bom e, às vezes, encontra uma oportunidade e não se dá... Não abre as portas para inovar, porque acha que pode acontecer a mesma coisa. Então, a gente criou, né, essas regras para os nossos parceiros, para que a gente pudesse namorar eles antes, ter um relacionamento. E é isso até que algumas marcas grandes, Gucci, você pode ter os 500 mil reais que for. Ela diz assim, gente, não, só se você tiver um relacionamento com a marca. Se você Rolex, se você comprou um lenço, Porsche, Ferrari, você pode ter o dinheiro que for. Você tem que ter um relacionamento antes, né? Então... Para a gente faz total sentido a gente primeiro ver como é, a gente incentiva a pessoa, ó, conheça, você me quer como sua líder,
Você vai levar em conta, você vai levar em conta a rota que eu estou criando para você, porque se eu digo, Carla, para você, como a gente já está começando um programa maravilhoso, uma Vocês não consultoria estão de preparados para o milhões. que vem aí. Se eu chego para você e eu digo, olha, o meu propósito é esse, o meu objetivo é esse. Você está querendo chegar em qual é o seu ponto B? Você está no ponto A, qual é o seu ponto B? Você chega para mim e diz, meu ponto B é X. Eu sei que eu tenho habilidades e capacidades, Sim. competências para te levar para esse ponto B. Eu vou dizer, olha, você me aceita como sua líder para te direcionar nisso. Se você quiser estar com dinheiro, mas você me assim, não, vou fazer do meu jeito, quando eu quero, do jeito que Não eu quero. adianta. Não, pode ficar com o seu dinheiro, não é o seu momento. Num outro momento você volta a conversar O comigo. espírito de cada um de nós tem que ser ensinável, viu, gente? Lembre-se. Né? Então, eu prefiro que você diga, topo, Hilary, eu vi que você é capaz de me guiar nesse desafio que eu estou querendo, você chegou, né? Quero modelar o seu cérebro, quero ver o que, é que eu posso absorver desse seu conhecimento para que eu possa chegar nesse ponto B. E aí sim eu vou aceitar, porque você vai estar entrando dentro do meu programa. Eu não quero que entre nos meus programas quem não está interessado em gerar resultado, porque para mim o que me importa é case. Exato. Eu não quero alunas, eu quero cases. Case de sucesso. Quero que você, por exemplo, seja um case meu, que eu possa chegar, porque não tem nada mais revolucionário do que uma prova social, do que um cliente Exato. satisfeito. Então, para mim, é melhor eu trabalhar com poucos, mas bons clientes, clientes que me levem a sério, que escutem as minhas recomendações, respeitem, né? que me respeitem como profissional, que é isso que eu também quero para as minhas alunas, né? Que você se posicione de uma forma que você se respeite também, que você respeite a sua história, respeite sua história, E poxa, começa né? por Respeite minha dentro. história. Eu estudo para quê? Né? Então, às vezes as pessoas entram, né, num programa dizendo querendo só milagres e querendo fazer do jeito delas e depois vão botar a culpa de não dar certo no profissional, como vários no campo de emagrecimento. Aí a gente vê, a pessoa criou um método. Você não tem como dizer que o outro fez se você não implementou. Vou aproveitar o gancho que você falou de emagrecimento, só para vocês terem noção que tudo é responsabilidade nossa. Eu já treinava com o personal 1 ano e 6 meses, mas não tinha alcançado o resultado que eu queria. E aí esse personal, para honra e glória do Senhor, ele sempre foi um líder nato, ele foi promovido para gerenciar uma das Smart. Eu sou embaixadora da Smart Fit nacional. Então, e aí eu precisei trocar de personal. E eu já observava um personal que, para mim, ele é fera. Eu quero treinar com esse personal. Só que eu via, realmente, que os treinos dele é intenso. Eu digo, pesado. Eu vou aguentar. Eu digo, bora. Tá, passou por um processo, aí eu comecei a treinar com ele. A primeira coisa, quando ele sentou comigo, preste atenção. Se você não me der resultado, Carla, em 1 mês, você tá fora. Eu fiquei assim, aí. Se posicionou ele. Mas ele falou com um posicionamento tão forte. Mas o posicionamento dele não foi aquele momento que ele falou comigo. Foi porque eu já observava ele, eu já tinha noção e certeza do posicionamento dele. Ele não fala brincando com as alunas dele. Então, aquilo ali que ele falou de frente para mim, quando ele falou, eu recebi impacto que eu disse, ele já é assim diariamente. Já é da vida, né? Então, eu fui correr atrás do prejuízo. Em 1 mês eu dei resultado e eu venho dando resultado. Mas por quê? Porque ele me mostrou que ele sabe se posicionar, que ele é posicionado e que ele não quer saber apenas de valores de receber, ele quer resultado. Perfeito. Porque ele não quer gastar o tempo e a energia dele para nada. É isso. Olha que coisa linda. Diga aí. É isso que faz total sentido, né? As pessoas, elas não entendem que um profissional sério, ele quer resultado. Ele não está preocupado em pegar o salário, em pegar o dinheiro, em pegar... E ele é disputadíssimo. Eu digo, quem vai perder a vaga? Eu disse, não, gente, aqui estou, aqui ficarei. Exatamente, né? E aí a gente, né, vê dessa importância do bom posicionamento. Eu costumo pensar, eu até trouxe aqui um livro, gente, para recomendar para vocês, CEOs. Esse livro foi muito revolucionário na minha vida. Eu gostei muito de ler. Claro, como a gente falou, a gente tem coisas que podem não concordar com a autora, mas a gente tem, venhamos e convenhamos, que ele tem muitos insights maravilhosos para você filtrar o que você está precisando naquele momento. E ele, para mim, foi muito bom, que é a coragem de ser imperfeito, né? Quando eu comecei no digital, eu não tinha também essa coragem e esse medo do julgamento me atrapalhava muito. Eu tinha vergonha, medo, por ser, às vezes, pioneiro, às vezes, na sua área, no sentido de colocar dentro da sua comunidade o rosto, ser um dos primeiros, isso às vezes assusta, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a reação do outro. Exato. Mas esse livro, ele traz insights dizendo assim, deixa a sua vulnerabilidade, tá tudo bem, as coisas não vão dar certo de primeira, né? A gente vê quando a gente vai ligar os stories. Eu comecei com meu Deus, velhinho, que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu preciso de um iPhone para começar? Precisa.
Não. Gente, quando eu comecei, Não, eu não tinha precisa. um Samsung. Eu ia com meu amigo Léo para os eventos que eu acompanhava ele, eu era assessora dele. Eu ia, mas eu ainda não aparecia. E quando eu comecei a aparecer, eu tinha um iPhone 8. Foi isso. E, realmente, eu senti a diferença quando eu chegava nos ambientes das pessoas. Mas você não precisa começar assim. A gente vê grandes histórias de pessoas que chegaram ao sucesso que apenas começaram com o que tinham. Comece com o que tem. Meu pensamento é esse. Eu comecei com... Eu não me lembro se foi Samsung. Eu acredito que foi um Samsung, um bem velhinho. E eu digo, é teste de resistência. Porque assim, ele travava mais, né? Porque o meu era bem antigo mesmo. Não porque... teste. Mas eu digo bem assim, é o meu propósito. É isso que eu quero. Vai dar tudo bem. Eu vou dar o meu melhor com o que eu tenho hoje. E eu vou melhorando no caminho. E eu falo sempre, tipo assim, você pode ter o que você quiser, mas se você tem a opção que você sabe que você pode melhorar, vá melhorando. Eu tinha um, depois eu fui melhorando para outro, depois para outro. Por quê? Porque quanto mais você vai crescendo, você vai melhorando, você vai conseguir entregar algo mais de valor para as pessoas. Sim. E as pessoas precisam viver experiências. Isso. E assim, uma diferente de, por exemplo, hoje é o meu trabalho. Então, Exato. como é o meu trabalho, eu tenho um planejamento para reinvestir no meu negócio. Exato. Então, você que é digital influencer, a gente vai costumar ver pessoas que estão com um iPhone mais avançadinho, porque a gente quer entregar o melhor, que a gente tem condição para isso, no sentido de, hoje eu trabalho com isso. E eu estava conversando com um amigo meu ontem. Eu tenho o iPhone 14 Pro Max, esse paciente com... Eu não vou trocar, não. Tá ótimo, tá funcionando, tá entregando bem. Aí depois eu fiquei pensando, eu digo, não, mas espera aí. Se teve já um novo lançamento, deve existir algo que vai te entregar melhor, que vai agregar. Alguma coisa tem. Então, eu já mudei a minha mente. Eu digo, deixe você voltar para esse pensamento de escassez. Né? Vamos voltar para o merecimento, porque é normal. A nossa mente fica assim, para lá e para cá. Só que aí você tem que... dar um start. Start rápido. Isso, então assim, se a gente tem condição, e meu marido sempre diz isso pra mim, né? Quando eu ia fazer a comidinha dele, ele dizia bem assim, olha, quando tiver o melhor, eu quero melhor. Quando tiver o que tem, eu vou querer o que tem. Então, exato, se você tem condição de ter uma coisa melhor, não fique se privando, né? Tipo assim, aquela coisa de não merecimento, porque no fundo, às vezes não, tá bom, minha bolsa tá aqui rasgada, mas tá bom, você com dinheiro para comprar outra, você vai andar, né, se maltratando, por assim dizer, não. Se aquilo lhe apetece, lhe chama aos olhos, você tem condição daquilo, não vai fazer falta, não está matando, roubando ninguém, sim, então que você use disso, né, que você tem. Então, não se preocupem se você não tem o celular do ano, comece com o que você tem, porque todo mundo que começou, que hoje está com um celular melhor, teve que começar com um que não era o melhor, para você ter condições a estruturar seu negócio, para você começar a crescer e desenvolver mais, né? Esse é um ponto que para mim foi muito importante. Né? Dentro da coragem também, que esse livro ele ressalta, eu costumo lembrar que de coragem, quando eu falo de coragem, eu me lembro muito do apóstolo Pedro. Porque como eu sou uma pessoa de gosto, sou apaixonada pela Bíblia, gosto de ler, não é falando de religião, mas é o que faz parte do meu lifestyle. Meu lifestyle é muito resumido, né? Há uma vida mais assim. Então, eu gosto de tirar lição de tudo. O que é que eu posso aprender? E aí, olhando na história dele, eu vejo ele uma pessoa muito corajosa. Ele é imperfeito, então teve uma hora que ele realmente falhou, quando ele perdeu a coragem, por assim dizer, né, e acabou negando Jesus. E isso fez ele ter um arrependimento amargamente, né? Ele ficou amargamente arrependido. Mas eu sempre trago a lição disso, porque Pedro depois, ele recuperou a coragem com um jeito que ele disse bem assim, vocês podem me bater, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu só vou fazer o que Deus quiser. Ele falou assim, eu prefiro fazer a vontade de Deus do que a de homens. E ele depois deu aula do que era coragem, depois do que ele passou, né? Porque ele era imperfeito, falhou, mas depois ele disse, não. E essa história de Pedro, o exemplo de Pedro tão positivo, me faz ver que, às vezes, eu posso já ter falhado em questão de ter coragem, mas hoje eu me pergunto sempre, eu preciso fazer algo que exige coragem. No caso de Pedro, era dizer assim, se eu disser que sou amigo dele, vou morrer junto. Então, coragem é quando você tem que fazer uma coisa que, às vezes, você diz assim, acho que vai dar ruim se eu disser que faço. Mas você para e diz assim, mas vai dar pior se eu não fizer. Então, foi isso que me despertou. E eu disse assim, vou passar por uma situação. Hillary está precisando de coragem para passar por essa situação. Aí eu me pergunto, tá, e se eu não fizer? Eu vou me arrepender mais. Não, então eu vou fazer, porque eu vou me arrepender mais. Eu prefiro me posicionar logo,
né? Porque eu sei que eu não quero ficar chorando amargamente depois com o arrependimento. E isso trazendo para o digital, né? Que é uma reflexão de uma história, mas para ensinar da importância de ter coragem e de se posicionar. Porque hoje é importante a gente ter coragem e se posicionar, especialmente no digital, para não chorar amargamente depois. Porque é uma grande onda, os empresários, CEOs, profissionais liberais, empreendedores, precisam acordar para a importância de estar no digital, da criação de conteúdo, da contratação de influencer, porque são profissões complementares. Algumas pessoas dizem assim, Hilary, você vai ensinar sua profissão, porque eu sou social media e fazia aula e dava aula, mentorias para outros social medias. A pessoa, você está criando concorrente. Eu digo, não. Eu estou criando mercado. E tem que acabar com isso, gente. Né? Que todo mundo faz o que você faz, mas ninguém faz como você faz. Eita, que os coros chegam aqui. Eu entendi isso. Eu digo, gente... Eita, olha, eu sou muito ativa, né, nas redes sociais. Primeiro, falando sobre coragem, que você deu esse gancho de Pedro. Eu amo me conectar com pessoas também que amam Jesus, amam Deus. E, voltando aqui, coragem. Tem uma coisa que eu não gostava de fazer. O que era? Me conta. Era fazer algum provador. Gente, eu não gostava, eu não tinha coragem, eu não queria. Eu achava aquilo chato. Mas aí, eu digo, mas espera aí. Se eu sou tão boa, por que eu não posso pegar esse meu lado bom e fazer isso? Lógico, fazendo com lojas de roupa que são meu estilo, que me identificam. E aí eu comecei a mudar minha mente. Eu disse, tá, a primeira loja que eu fui contratada para fazer, eu disse, vai dar bom não isso. Não tenho experiência. Porque você vai lá, você olha outras lojas, aí eu fui olhar outras lojas de pessoas que já trabalham com provador, meninas, e eu disse assim, vai dar bom não, porque as meninas, olha como as meninas são, desenroladas, não sei o que. Olha, e eu que sou desenrolada. Você, super comunicativa. Super comunicativa. Aí eu disse, sabe de uma? Eu vou. Se elas conseguiram, eu também consigo. Fui, deu certo, e eu me surpreendi, disse, meu Deus. Incrível, né? Eu disse, deu certo. E hoje eu me permito, é uma coisa que eu gosto já, e, lógico, com lojas de roupa que são meu estilo. Perfeito. Então, assim, eu passo muitas vezes por essa questão de coragem. Isso é normal de você tomar o susto. Mas é como eu sempre falo, é só porque a gente não tem a prática e a habilidade ainda. É só porque é o início. Então, acaba que isso é normal. E aí, voltando também ao assunto que você falou, que hoje o mundo gira em torno do digital. E é uma coisa que eu já falo até para Hilary, e eu falo sempre para muitas pessoas que eu sento em reunião ou que eu dou a mentoria, se você tem um faturamento de 1 milhão e você não usa as redes sociais, e você tem esse faturamento... Tá perdendo, deixando dinheiro na mesa. Já parou para pensar que você pode faturar, vamos supor agora, 10 milhões... Se você mergulhar de cabeça nas redes sociais, não tenho dúvida, usando estratégias que vai ampliar. E, gente, eu conheci semana passada um empresário que ele tem 2 empresas aqui grandes, em Aracaju. Conta aí pra gente, babado. E ele começou, alguém chamou ele para dizer, ele é influenciador, especialista em desenvolvimento humano. É assim, ela trabalha com grandes marcas, tal, tudo, tarará. E eu fui conversando com ele, ele ficou olhando pra minha cara, abismado. Foi mesmo. Ele disse... Você dá curso, você dá mentoria? Eu disse, dou. Aí eles, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 2 empresas, ele me mostrou as empresas, só que o meu Instagram eu desativei. Por quê? Me conta aí. Ele disse, meu pessoal, eu desativei, depois ativei, mas não mexo muito ao todo. Eu disse, olha, você tem as suas 2 empresas, são empresas de sucesso, graças a Deus, mas você poderia agregar muito mais através do seu pessoal, porque com certeza lá o seu pessoal tem as pessoas mais próximas, tem mais gente... E trazer essas pessoas com o seu estilo de vida. Sim. Porque eu tenho certeza que nem todo mundo sabe que você é dono dessas empresas. Com certeza. Então, assim... e outra coisa que eu falo também, que muita gente diz assim, Carla, mas... Algumas pessoas dizem assim, você não deveria falar isso. Gente, o influenciador, nós vamos estar ali para somar, multiplicar. Com a constância. Foi como eu disse, as pessoas não querem comprar o produto, as pessoas querem ver na realidade... Que aquilo se aplica. Do dia a dia... semana após semana, mês, vários meses,
que aquilo está funcionando, que está dando que você resultado. consome. Que você consome. E aí, o que acontece? Algumas marcas não entendem Algumas isso. marcas não entendem, mas tudo bem. Então, o que acontece? Quando você começa a se movimentar, eu sou bem sincero, eu digo, contrata influenciador, seja quem for, que esteja no nicho da sua empresa. Sim, sim. Não é só por número. Ponto. E aí, quando você começa a aparecer, a se mostrar, a fazer, você que é o dono da sua empresa, você tem como princípio ser o seu case de sucesso. Com certeza. Eu tenho ajudado assim, pessoas a serem sua própria influencer. Porque isso vale muito. Aí você para e diz bem assim, vamos lá, grandes empresários no mundo, grandes né? marcas nacionais, internacionais, eles aparecem, Magazine eles movimentam Luiza. as redes sociais deles, eles fazem conteúdo e você vai ficar parado. Deixando a onda passar, mulher. Deixando a onda passar. Então, eu como social media digo, minha gente, nós temos que ser, olha, aqui o símbolozinho, fazer jogadas estratégicas no negócio. Não é, você falou pontos chaves agora. Você falou de uma coisa que muita gente não leva em conta na questão de número de seguidor. Número de seguidor não paga a conta e nem dá relevância. Se fosse assim, não estariam, né, nem todo mundo chegasse nos milhões já tá parido. Eu fui chamado para uma indicação. Aí disse bem assim, Carla, a gente vai contratar X pessoa para fazer essa publi. Eu digo, tá, mas X pessoa faz isso? Pois é, né? X pessoa é assim? X pessoa tem um estilo de vida que é compatível com a empresa? Não, é porque X pessoa tem tantos mil seguidores. Eu disse, mas a pessoa vai entrar em um propósito para usar o seu produto, tal. Não, eu digo... Pois é, então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que levar. Não vá por métrica de vaidade. Para funcionar uma estratégia, não tem que ir por métrica de vaidade. Só interrompendo. Eu não estou falando que não é para... Deixar claro, né? Que não é para contratar influenciadores. Não, né, mas que tem muitos seguidores, não. entendeu. Eu estou falando que quer contratar um influenciador que tenha menos seguidores ou que tenha mais, independente de quem seja. Não seja o fator determinante. Não seja o fator determinante. Contrate um influenciador que tenha 1 milhão de seguidores, mas que você sabe que ele... realmente está alinhado. Está alinhado com aquilo que você quer para a sua empresa, da sua empresa. Então, perfeito. Não e é? se for um pequeno influenciador, independente como ele está começando ou não como ele está, sim, também que esteja alinhado. Não, e é exatamente isso. Na verdade, é um conjunto, né? Quando, por exemplo, eu já trabalhei na área de fisioterapia, antes eu era da saúde, e a gente sabe que, eu vou fazer meu trabalho como fisioterapeuta, mas a gente sabe que, se a gente agregar outras profissões, como, por exemplo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, aquela pessoa ela vai ser tratada de forma mais humanizada e mais global. A mesma coisa é o seu negócio dentro da rede social. O seu negócio ele precisa de um social media para pensar de forma estratégica quais vão ser os próximos passos. Ele precisa de um influencer porque é uma pessoa que já faz parte da comunidade e que tem público olhando, assistindo todos os dias, interessado na rotina daquela pessoa. Exato. E ela precisa de donos que se posicionem também no digital, porque isso vai ajudar, porque o propósito da criação do seu negócio veio dos donos, dos CEOs, porque todo CPF, todo CNPJ tem um CPF por trás. Uma história, né? Então, isso tudo vai estar agregando, complementando. Então, é muito importante, principalmente, né, em todo mundo, todo o Brasil, as pessoas entenderem que, gente, está vindo para somar, some no seu negócio, né? Faça parcerias, né? E entrando até no gancho, né, das pessoas. Seu primeiro passo é ser seu primeiro case. O seu primeiro passo é você ser a social media e a estrategista e a influencer da sua própria marca. Eu quero crescer. A pessoa não faz nada. Lá atrás eu disse assim, meu Deus, o que é que eu preciso fazer para crescer, para me destacar, para me diferenciar? Exato. E aqui até eu trouxe até uns cartõezinhos que eu trago para quando eu vou dar mentoria, aulas, né, para falar sobre as estratégias, porque eu disse, eu tenho que deixar lúdico para o meu cliente, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Eu digo, gente, a venda não é milagre. A pessoa não vai chegar lá só porque eu postei ou porque foi o social media, porque pode ter sido o melhor filmmaker, o melhor fotógrafo, o melhor social media, o melhor influencer, mas tudo é um conjunto para que a venda realmente aconteça. Mas existe como se fosse um funil. A gente fala do funil de venda. Exato. Eu sempre penso numa ampulheta de venda, eu já vou além, porque eu penso também no pós-venda e na revenda, né? Na Sim. fidelização desse cliente. Aí, vamos supor, você é a influência do seu próprio negócio. Você tem que
ter a coragem, começar a desenvolver a coragem. Por isso que você vai pegar essas dicas, esses insights aqui, para você começar a ser a principal pessoa, a defender a ideia, o propósito. Não deixe que a sua bio ela seja só uma bio de Instagram, não. Tem que representar o que realmente então, acontece. Catálogo, né? Tem várias bio que é um catálogo. Eu digo, minha gente. Né? Que realmente acontece no seu negócio e representar a sua missão. Né? Por isso que eu sempre digo, tenho cursos para ajudar a pessoa a perder essa timidez. E eu digo, gente, a primeira coisa que eu penso é na minha missão, o que tem por trás. Por que eu vou pegar o celular para gravar? Eu tenho uma missão, um propósito. Eu não quero falar com todo mundo, porque a gente não está aqui para se conectar com todo mundo. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo, outros vão servir essa pessoa, mas as minhas pessoas, eu digo por elas, eu vou vencer essa vergonha. Né? Quem trabalha na área da beleza diz assim, poxa, tem milhares de mulheres ao redor do mundo precisando de uma dose de ânimo. Tem milhares de mulheres no mundo precisando de um ensino sobre uma área da saúde, uma dica sobre isso. Então, o seu propósito vindo na frente vai ajudar você a desenvolver essa coragem. Exato. O que mais que você assim fez para você perder essa vergonha? Eu, geralmente, uma coisa que assim, eu gostei de fazer, para quem é tímido, é ir fazendo aos poucos. Tem vezes que a pessoa não quer aparecer de primeira. Então, ela já começa botando a voz por trás e gravando aquele vídeo só apontando. Está entendendo? Para ela ir aos poucos, se acostumando com a voz dela. Não ficar se julgando, porque às vezes a gente fica, ao invés de olhar para a câmera, fica olhando para si, se julgando. Então, uma das coisas que eu dou de dica assim, para os meus clientes, para as minhas alunas, para as funcionárias que às vezes tem que ser, né, que é a pessoa que vai gravar, eu digo, olha, não fique se julgando. Você olhe para a câmera, se concentre que aquele olho fosse o seu cliente ideal. Olha que insight. Não fique pensando que ali vai ser um monte de gente para lhe julgar. Pense naquela pessoa. Eu sempre penso assim, eu tenho uma cliente em mente que é a minha cliente ideal, aquela cliente que te respeita, que paga a altura, que você sabe que precisa de você. Então, eu, quando olho e estou falando ali, eu penso nela, eu digo, então, mulher, hoje eu estou fazendo isso e estou criando narrativas, enredos, para levar essa mulher de um ponto A para um ponto B, seguindo, né, nesse funil. Então, você falou uma coisa, por exemplo, ir aos poucos. Eu concordo que todo mundo tem que ir aos poucos. Mas, se você ficar procurando formas de não aparecer, você vai arranjar vários jeitos e não vai aparecer. Não, eu sei. Né? Eu estou falando isso por quê? Desculpa, porque eu fazia isso, viu? Então, assim, tem uma hora que você tem que aparecer e pronto. Não tem pra onde correr. Tem uma hora que você vai ter que fazer. Você vai ter milhares de coisas passando na sua cabeça. Você tem que ter a decisão assim, firme. Sabe outra coisa que eu fiz? Eu tomei uma decisão. Eu vou aparecer. É postar e deixar lá. Não ficar se julgando, nem ficar dizendo, vou voltar para... Ai, meu cabelo ficou um fio aqui. Mas você vai ficar se julgando. Porque hoje eu posto e me julgo. Não, então... mas eu digo assim, de julgar ao ponto de apagar o que você fez, entendeu? Isso aí não vale. Não, várias vezes eu postava, saia correndo, deixava lá, não voltava nem para ver mais. Porque eu digo, vai ter que se acostumar. A voltar, a gente quer entregar o melhor, a gente quer dar uma experiência. Claro que a gente não vai aparecer de qualquer jeito. Porque se a gente se arruma... O nosso cérebro capta que a gente está bem, porque se eu estiver assim, de pijama, toda esfarelada, claro que eu não vou me sentir à vontade. O cérebro vai querer me proteger e vai dizer, Hilary, não, hoje não grave não. Aí vai ficar sempre para depois. Mas aí depende do nicho, por exemplo, da pessoa. Porque se a pessoa é comediante, ela não liga. Ela não liga. Assim, se for uma pessoa que vai postar, tipo, em casa, tem gente que faz. Não, depende do nicho. Mas estou dizendo assim, como a maioria das pessoas que, né, eu geralmente falo, é de nicho tipo da saúde, não sei o quê. Não. E aí, então, você às vezes quando vai receber o seu cliente na sala, você não se prepara. Não adianta nada você falar de beleza se você não está... Né? Então, assim, bem vestido, se na sua clínica, cuidada. Por exemplo, né, a sua clínica, você recebe os seus clientes daquele jeito, então você vai se sentir melhor se vendo, tendo uma autoimagem mais positiva, né, para quem tem essa... Eu estou falando de quem tem o bloqueio, porque quem não tem o bloqueio vai do jeito que está e ela não está ligando. Mas eu vou lhe dizer, tem gente que tem bloqueio e mesmo assim vai do jeito que está. Sabe por quê? Porque tem Piaba Seca que faz conteúdo de humor com o Léo, ela não está nem aí. Mas se você vê, mas ela tem alguns bloqueios, mas ela vai. Então, também tem essa parte da pessoa dizer, sabe de uma?
Vou fazer pronto. Uma coisa que ajudei, que eu sempre dava para as minhas alunas, era um teleprompter. Hoje em dia tem aplicativos que você pode colocar o teleprompter e ele sai, né? Você coloca aqui, aí você já está lendo o que você vai falar, né? Fazer um esboço, um script. Eu sempre gosto de ver como a pessoa se sente melhor para começar a gravar. Crie um roteiro, pegue um caderno. Eu sou Maria Caderninho, minha gente. Tudo meu é escrito, assim, às vezes, porque eu sou da geração millennial. Eu gosto de caderno. Não, isso é bom porque misturei, fixa né? mais fácil. O tecnológico com... Na cabeça. E aí eu faço, pronto, o que eu quero falar hoje? Então, eu vou falar isso. Isso são técnicas para facilitar quem tem dificuldade, né, em começar, porque esse é o nosso objetivo, ajudar essas pessoas a encontrar o seu jeito, mas encontre um jeito de começar, né? Não importa o jeito que você comece, mas que você comece porque vai valer a pena, né? Muito. Vai valer a pena. Os filhos, os netos vão conseguir acompanhar você, coisa que a gente não teve acesso para os nossos avós, tataravós. Hoje, nossos futuros, né, vão poder dizer assim, poxa, a minha mãe era exemplar, minha mãe, ela era batalhadora, ela era engraçada, né? E elas vão poder ver aquilo como uma herança, deixar um legado, né? Deixar um legado para a geração, além de família, de amigos, para a geração. Quando eu comecei, que eu decidi começar, eu disse a Deus que eu queria realmente crescer para eu transformar a minha vida, da minha família, dos meus amigos, e das pessoas que eu poderia alcançar através do meu sucesso, através das minhas redes sociais. Mas eu queria que as pessoas olhassem para mim e tivessem a certeza, essa menina tem a mão de Deus. Que lindo. Então, por que eu não me permiti parar por conta disso? Porque assim como eu lá atrás sofri por muitas coisas que aqui seria impossível contar, eu sei que tem gente que passa por situações igual ou pior. Exato. Ou até menos. Mas todo mundo, a maioria das pessoas, na realidade, deixa eu consertar, a maioria das pessoas acreditam em Deus. Sim. A gente tem uma fé, a gente acredita, a gente tem experiência com Deus. Mas quando você olha para o outro e diz assim, meu Deus, olha o que Deus fez na vida daquela mulher, daquele homem. Sim. Você sente que você também consegue. Que você é capaz e que Deus vai fazer na sua vida. E para a gente, assim, né, tá nesse momentinho, assim, para encerrar, eu queria saber de você, né, para você dar algum conselho para encorajar essas mulheres, para aumentar a autoestima, encorajar, assim, né, a autoestima empreendedora delas. O que é que você hoje falaria, assim, uma mensagem para a gente encerrar, para dizer, né, algo que encoraje hoje, no dia de hoje, essas mulheres a começar no digital? Que conselho você daria? Você já deu naquele dia, pode ser aqueles, viu? Que então, eu vou falar o mesmo porque eu acredito que é o princípio. Não tem como não começar por aí. Primeiro, seja você mesmo. Lá no início eu queria ser milhares de coisas. Eu não gostava da minha voz, do meu jeito, porque eu sofri algumas situações. Experiências, mas quando eu entendi que eu só precisava ser eu mesmo, que os resultados eles foram vindo porque eu estava sendo verdadeiramente eu. Então, olhe para dentro de si mesmo. Pega um caderninho, anote. Quem sou eu? Vá destrinchando. Eu teve um período que eu fui chamada por ser espalhafatosa. Mas aquilo me doeu. Me doeu porque eu disse assim. Mas na realidade eu até sou. Porque eu sou expansiva, eu sou alegre, eu sou tudo isso que nas redes sociais eu sou de verdade. Mas aquilo me doeu porque eu não sabia quem eu era. E aí eu fui destrinchando, eu disse, não, eu sou isso mesmo. E isso me fez decolar muito mais rápido. Então, seja você mesmo. Tenha na sua mente aquilo que você quer. Olhe, eu quero chegar. Quando eu decidi isso também, eu fui buscar, eu disse, o que é que as pessoas que são referências para mim fizeram para chegar até lá? Eu fui lá e fui buscar. E, gente, apenas faça. Faça. Se você sabe o que você tem que fazer, faça. Ah, mas eu não estou bem hoje. Mas faça amanhã. Não deixe de fazer. Porque os resultados, eles vêm da constância. Pode até parecer que você não está colhendo nada agora, mas você já plantou. Pois é. Uma hora ou outra vem. Né? E como você falou da outra vez, nem sempre é no lugar que você semeou. Mas isso vem, né? O resultado vem. O que você faz hoje, a colheita é certa. Então, que a gente sempre semeie o bem, semeie o desenvolvimento, apoie um ao outro, não fique com medo de concorrência. Não existe isso, né? Como você falou.
Então, isso são conselhos que vão dizer assim, para quê? Ah, porque eu vou postar uma história porque a concorrência vai ver. Não deixa você ser uma pessoa que as pessoas copiam, de certa forma, é porque você está abrindo caminho, você está sendo inspirador. Né? Então, você está... Que ótimo. Eu nunca tive problema com isso. É tanto que eu nem gasto muito meu tempo, por exemplo, eu olho alguns stories, porque, lógico, tem algumas inspirações, mas, tipo, eu fico aqui, ó. O que é que eu preciso? Estude... ambiente, ande em ambientes que você sabe que vai lhe agregar, que vai crescer. Escolha pessoas que você sabe que vai te agregar, que vai crescer. E eu comecei a fazer essa seleção. E aí, gente, parece clichê, mas não é. Quando você começar a fazer e você for colhendo os resultados, você vai ver que é a coisa mais simples do mundo. Basta você decidir. E, né, para antes da gente, né, finalizar, queria deixar essa rosa com você ao vivo aqui, olha, né? Gente, coisa para linda. você, depois eu vou te dar um abraço e uma cartinha, porque faz parte do DNA da equipe Salles. Isso é algo que é para você ver que é uma rosa viva. Pode ler agora ao vivo? Não precisa não, é no particular. E é para você. Segredo. Essa outra aqui, pessoal que já está assistindo de longe, mas para vocês saberem, é para as pessoas que ficam nos bastidores aqui do Buzine. Né, a Gabi, maravilhosa Marília, Gabriela. Né, a cartinha dela por ter proporcionado, por ser essa mulher que tira sonhos do papel. Esse podcast hoje é a primeira experiência e essa equipe, a equipe do Buzine, ela é maravilhosa, super acolhedora. Você viu como a gente chegou aqui, né? Gente, que atenção, que cuidado. Do início até aqui, eu tenho certeza que essa experiência vai ser até a gente sair. Diga ambiente. Aí. Sobre, como eu falei para vocês, quais são os ambientes certos. Né? Ambientes que lhe proporcionam experiência para que você possa crescer cada vez mais. Pessoas que têm comprometimento, que são dedicadas, têm paixão, brilho no olho. Pelo que faz, amor. Então, a gente vê assim, né? Eu tenho buscado me inspirar nas melhores empresas, não só aqui de Sergipe, como do mundo, porque o digital nos proporciona essa possibilidade de aprender com as mentes, né, melhores que existem, né, e para poder perguntar para a inteligência artificial e sobre tem gente isso. Que se limita aqui, né? A minha mente é expansiva. Se eu só completar com uma coisa, gente, quando eu falei para vocês serem autênticos, você sempre vai se conectar com o que você é. Tá vendo essa cartinha aqui, né? É o que eu mais faço. Eu amo fazer carta para as pessoas, porque eu acho que quando você escreve a punho, ali está sendo você. Ali você dedicou seu tempo, sua energia, seu amor. Nada contra quem digita, viu, gente? Mas isso aqui, pra mim, tem um valor, assim, surreal. Foi isso mesmo. E essa outra aqui é pra ela, né? Pra Gabi, maravilhosa, que eu vou dar em breve. Vocês vão ver depois no feedback. Se ela, né, deixar, eu vou mostrar também por você, essa profissional maravilhosa, e proporcionar essa oportunidade aqui pra gente de tirar, que ela tire mais e mais sonhos do papel, viu, gente? Pra você que chegou até aqui, não se esqueça de compartilhar esses insights tão maravilhosos de vida real, de pessoas autênticas, que têm seus posicionamentos diferentes, mas que se complementam. Você compartilhe, salve, ative as notificações que virão mais nesse modo aqui, nesse modo premium, sofisticado de carinho, de pessoas especiais, viu? Um abraço, fiquem, até mais.